Olá pessoal, está começando mais um episódio do Droga Vet Clinicast. Hoje vamos falar um pouquinho sobre pet não convencional. Eu sou o Marcelo Colli, sou médico veterinário. E eu sou Fabiana, hub comercial da Droga Vet. Hoje a gente está aqui falando um pouquinho sobre os animais silvestres ou não convencionais. Eu já estou aqui com médico veterinário, Dr. André Saldanha, especializado em medicina de silvestres, né? Tanto na parte clínica quanto na cirurgia. É isso, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Exatamente, eu sou especializado em clínica e cirurgia, né? Esses termos são vagos, mas a gente tem animais silvestres, a gente tem pets não convencionais, são grupos diferentes. Então, animais silvestres acaba que a gente abrange um grupo maior. Vai desde animais de zoológico, alguns pets não tão comuns em casa, mas os pets não convencionais, que é o que eu faço no meu dia a dia, clínica e cirurgia, eu brinco que é todo pet que não é cachorro e gato que as pessoas têm em casa, a gente atende. Então vai desde coelho, que não é um animal silvestre, mas não é convencional, até uma serpente, até um anfíbio, algum animal assim um pouco mais incomum, que entra na categoria de animais silvestres. Mas a gente faz clínica, faz cirurgia e é um tema que está em alta ultimamente, né? O pessoal está tendo esses animais em casa, mas tem muitas curiosidades, muitas dúvidas e tem aparecido na rotina clínica. Isso é uma coisa cada vez mais comum nas clínicas veterinárias. Bacana, doutor André. Bacana mesmo. Doutor, esses pets, eles sentem dor? Esse é um tema polêmico, né? Tem muita gente que fala que, principalmente os répteis, não sentem dor, e a gente já sabe que isso não é um fato, né? A gente pode ir num contexto mais técnico do que é a dor, que é a experiência negativa, emotiva que os animais têm depois de um estímulo, mas a gente sabe que eles têm vias de dor. A gente sabe que todos esses animais... E como é que a gente pode reconhecer esses sinais de dor? Então, e aí que varia, né? Eu falo que a gente tem a mania de achar que o animal é igual gente, que todos os animais são igual gente, que eles vão expressar a dor da mesma forma. Então, quando a gente fala dos pets não convencionais, a gente pode ir mamíferos, aves, répteis, todos esses grupos. Os mamíferos são mais tranquilos, a gente vai ter sinais muito típicos, igual a gente tem cachorro e tem gato, aumento de frequência respiratória, sinais de dor como arqueamento de coluna vertebral. Uma coisa muito comum em coelhos e roedores, que são os mais comuns nas casas das pessoas, é bruxismo. Então eles começam a fazer barulhos, né? Então os dentes rangendo, então isso é muito comum. Apatia, anorexia. Mas se a gente vai para um grupo muito divergente, por exemplo, os répteis, eles já têm sinais de dor bem diferentes. E é até engraçado quando a gente vai na literatura científica, a gente vai desde aumento de apetite, queda de apetite, aumento de atividade, diminuição da atividade. Então, realmente pode ser desafiador para alguns grupos desses animais da gente reconhecer. E é por isso que essa especialização, essa intimidade com a espécie, ela é muito importante. Você saber com qual animal e até com qual indivíduo você está trabalhando facilita muito para a gente conseguir identificar sinais de dor. Mas qualquer mudança de comportamento, eu falo para os clientes, né, que tem esses animais em casa, que já é um motivo de buscar a gente, conversar, para uma anamnese mais detalhada, para a gente tentar identificar se existe um motivo para a dor nesses pacientes. É que é um desafio, né, pro responsável ali, saber se está com dor, não está com dor, como fazer esse diagnóstico, enfim, fica muito complicado. Então, realmente, a gente precisa de um médico especializado para trazer o melhor diagnóstico e a solução de tratamento ali. A gente traz aqui o Dr. André justamente para esclarecer tudo isso para a gente, porque é bem confuso, né, essa parte para nós. A gente atende muitos silvestres, inclusive de zoológico e tudo mais, mas a gente sabe o quanto isso é desafiador. Então, hoje a gente vai esclarecer bastante coisas aqui. É verdade, Fabiana. Te falo como médico veterinário, atendo cão e gato e praticamente não tenho 1% de noção de como é que a gente trata esses outros pets não convencionais, né? E o Dr. André tá aqui para esclarecer muito bem tudo isso pra gente. E os desafios, eles são engraçados, que para mim a rotina é normal, eu lido com isso diariamente. Mas eu vejo colegas que trabalham com cães e gatos, às vezes, uma coisa, por exemplo, que é muito comum na nossa rotina, que eu não gosto muito, são as diluições. Que, inclusive, a manipulação está aí para facilitar nesse contexto. Então, às vezes, a gente tem que fazer diluições que são quase alquimias dentro da nossa rotina. E a gente sabe que a gente perde ali a medicina de precisão quando a gente começa a brincar de maneira caseira com esse tipo de atividade.
E a droga VET, a manipulação, ela ajuda muito a gente com isso, para facilitar a nossa vida, diminuir erro e também facilitar a vida do responsável em casa, né? Que vai ter que manter ali o tratamento, as aplicações, que nem sempre são fáceis. Exatamente. E quais são os principais grupos de analgésicos que se usa nesses pacientes diferentes, entre aspas, né? A gente trabalha basicamente com todas as medicações que cães e gatos a gente trabalha, a gente pode trabalhar com os pets não convencionais. Se a gente for parar para pensar, a gente tem até bulários específicos para esse grupo, a Droga Vet, inclusive, tem o bulário ali, tá super atualizado, né? Sou suspeito de falar, mas... Nossa, nem fale. Eu participei ajudando ali. Ajudou muito ali, né, no desenvolvimento desse material, que ficou excelente, por sinal. A gente vai disponibilizar para todos aí na descrição do vídeo. E eu acho que o mais importante é o conhecimento da espécie. Então, vou dar um exemplo básico aqui, que tramadol, né, vamos colocar aqui dentro do grupo dos opioides, mas que em chinchila, as doses acima de 60 mg por quilo já mostram que não são eficazes para causar analgesia, para tirar dor desses pacientes. Já começam a ter efeito tóxico. Mas para coelho funciona muito bem. Só que para coelho por via oral, a biodisponibilidade, o quanto que esse animal absorve da droga, é muito baixo. Então, normalmente a gente usa por via injetável. Só que em casa a gente não consegue fazer isso por via injetável. Então, a gente tem que, às vezes, apelar para um recurso técnico, talvez um gel transdérmico. Então, a gente conhecer a espécie, conhecer a fisiologia, como que o organismo desse animal funciona, para escolher as melhores drogas, eu acho que é o ponto crítico da nossa especialidade. É realmente saber o detalhe de cada indivíduo, porque muda muito. O que um coelho a gente usa de analgesia é completamente diferente para uma ave, por exemplo. E doutor, uma dúvida que vez ou outra surge é como eu medico, por exemplo, uma cobra? Isso é bem diferente de medicar um cachorro, um gato, né? Com certeza. E não precisa nem ir para uma serpente. A gente pega, por exemplo, um coelho, a gente não consegue fazer um comprimido muitas vezes por via oral. Eles têm uma anatomia da cavidade oral que dificulta muito a gente fazer isso. Eu tenho até hoje, em quase 10 anos de prática, uma cliente que falou que consegue aplicar um comprimido por via oral num coelho. Mas a serpente, muitas vezes, a gente tem que utilizar métodos injetáveis ou então alguma formulação específica. Mesmo porque são animais que, por exemplo, às vezes o ouvinte está em casa e pensa, só colocar no alimento dela quando ela for se alimentar. Mas uma jiboia adulta come a cada 30 a 45 dias. Pois é. Então, qual medicação eu vou utilizar com uma frequência de 30 dias? Não vou ter efeito clínico nenhum. Então, a gente tem que utilizar estratégias. Por exemplo, a gente estava conversando mais cedo, né, sobre o próprio filme oral, que é uma disponibilidade da droga VET, que pode ser um recurso interessante para a gente conseguir superar esses desafios ali comportamentais, fisiológicos dessas espécies. Mas essa é a vantagem da manipulação. A gente tem recursos, tanto farmacológicos quanto vias, que a gente pode explorar e ter sucessos clínicos, às vezes, melhores do que se a gente não utilizar esses recursos. E numa ave, né, qual é a forma farmacêutica mais adequada? Eu acho que varia muito de paciente, mas eu não gosto muito, eu acho que a gente trabalha muito com a chance, é a aplicação de medicações na água. A gente sabe que é comum na medicina aviária esse tipo de coisa, a gente sabe que em alguns casos funciona, mas eu, André, eu tenho mania de um certo controle sobre o tratamento dos meus pacientes. Então, se eu coloco na água e não tenho certeza que aquele animal está ingerindo a dose necessária, isso me incomoda muito. Porque eu não sei se o meu sucesso terapêutico está associado à forma que eu estou utilizando ou se realmente não está tendo efeito clínico. Então, a gente acaba ficando muito receoso com relação a isso. Então, por exemplo, você comentou que tem um canário em casa, né? A gente pode usar aqui um exemplo de outra classe analgésica, meloxicam, anti-inflamatório não esteroidal, super comum, mas a dose da ave, ela chega a ser 10 vezes mais alta que a dose de um cão. Então, a gente chega a fazer 1 miligrama a quilo, a gente chega a fazer 2 vezes ao dia, ao invés de 1 vez ao dia apenas, para a gente conseguir ali uma concentração plasmática adequada. E se a gente pegar um canário que vai ter em torno de 20 gramas, mesmo assim a 1 miligrama a quilo, vai dar 0,02 miligramas, né? Então, os colegas veterinários vão estar entendendo onde que a gente quer chegar, mas isso é um volume muito pequeno. Comprimido, sem chance. Suspensão oral, mesmo assim, vai ser um volume muito pequeno. Então, nesse caso, a solução da manipulação é exatamente dar um volume maior que seja realizável para o paciente. Eu passei por isso essa semana com um paciente de 35 gramas. Então, manipular foi a solução que a gente encontrou para o cliente conseguir fazer em casa. Em suspensão oral funciona super bem. Até cauda funciona muito bem, dependendo da espécie de ave. Então, eles têm um paladar limitado, mas eles acabam tendo algum grau de paladar, principalmente os psitacídeos,
papagaio, calopsita, esse grupo de animais. Então eles têm algum grau de paladar, conseguem sentir gosto, e às vezes eles tomam ali, se oferece na colher, eles vão lá e já tomam de maneira muito tranquila. Então a manipulação vem para esses dois sentidos, tanto na questão de facilidade do manejo, quanto na questão de dimensionar a dose que a gente precisa fazer para esses pacientes. A gente costuma dizer que o medicamento ele é personalizado, né? Exatamente. Então a gente tem o medicamento na dose correta, né? No sabor correto também, né? Porque muitas vezes esses animais não vão pegar um medicamento normal e tomar, né? Então isso também ajuda bastante no teu dia a dia, né? Com certeza. E uma coisa que eu faço, né? Talvez possa comprometer a Drogavet aqui, é que eu tenho aqueles sachêzinhos com sabores dentro da clínica. Então, a Drogavet disponibiliza esses sachês com alguns sabores e eu testo com o cliente no consultório. Então, uma coisa legal. que eu faço bastante, eu ofereço ali para a ave, ela testa morango com leite condensado. Ela gostou desse sabor. Então, o cliente já consegue solicitar a manipulação já testado com relação ao paladar do paciente, né? Mas o paladar da ave é diminuído? É por isso que... De modo geral, as aves têm menos papilas gustativas do que os mamíferos. A exceção que a gente tem aí são os psitacídeos, que são as aves de bico torto. Então, papagaio, calopsita, periquito, elas têm um pouco mais de papilas gustativas, então uma sensibilidade maior ao sabor. Não que elas não sintam, legal. mas Sim, é reduzido. Olha só, curioso. Super interessante. Olha, eu posso dizer que tá uma excelente conversa até aqui, doutor. Verdade. Você tem algum caso clínico para trazer pra gente que tenha a ver com o controle da dor? Com certeza, assim, tem esse caso dessa semana, né, que tá fresco na memória, mas em aves a gente passa muito por isso. A gente passa por essa questão do volume, de conseguir fazer... Eu gosto muito da ideia da medicina de precisão. Acho que a gente está em 2025, a gente tem uma medicina que a gente consiga ser assertivo hoje é essencial para a gente ter um tratamento eficaz. Mas uma coisa que eu prezo muito, e acho que a manipulação ajuda, não é exatamente um caso clínico, mas a gente sabe que animais silvestres, espécies convencionais, muitas vezes passam por muito estresse durante o processo terapêutico, para a gente medicar, para a gente manipular esses animais. E muitas vezes eles já estão com sinais de dor. Então, por exemplo, se eu vou voltar ao exemplo do canário, né? Um canário com uma fratura, que às vezes está com uma imobilização, alguma situação dessa, só do cliente fazer a contenção dele em casa para medicar pode ser mais prejudicial do que às vezes até ficar sem a medicação. Então, quando você facilita o processo para o responsável fazer dentro de casa, a gente acaba tendo um sucesso terapêutico mais alto. Então, você imagina, você manipula seu canário, você contém ele em casa, segura ele, não. Tem que fazer, né? Não tem jeito. Mas tem gente que não consegue. Às vezes tem um senhorzinho que, às vezes, até a destreza manual dele ali, ele vai acabar apertando demais o paciente, machucando o animal. É um cuidado, então, como né? é que ele vai fazer a medicação em casa? Então, você colocar uma cauda, colocar algum tipo de medicação apresentável de maneira mais fácil para o cliente, faz toda a diferença para tratar isso, né? Então, com certeza. Perfeito, doutor. Foi uma excelente conversa. Eu só tenho a te agradecer até agora. Agradecer quem está assistindo a gente. E se quiserem saber mais, acompanhem o nosso Drogavet Clinicast. Obrigado. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, doutor André. Obrigada, Marcelo. Obrigado.